Bom dia a todos. Hoje é dia 27 de março de 2020. Estamos começando mais um devocional dos 40 dias de oração propostos pela nossa igreja, Primeira Igreja Batista Pioneira em Blumenau. E nosso desejo é sempre estar nesses dias, toda manhã, das 7 às 7h30, para que a gente possa estar conversando e orando sobre esse devocional e crescendo aí na graça e no conhecimento do Senhor. Bom, então, bom dia a todos. Dimitri está aí também já aqui, a Cristina também, e estão lá em Dayal. Temos aí também a Lani. Bom dia Glória, bom dia a todos que estão com a gente. E mais um tempo especial. Silene está aí com a gente também, o Valmir, Eliane, o Luiz também. Que bom que nós temos aí queridos com a gente, caminhando aí. Noemi também, mandou um abraço pro Vili, a Ritinha e o Arthur, os queridos aí participando conosco. Hoje, queridos, nós estamos pensando a respeito da oração do Pai Nosso. Assim, a Vânia está pedindo aqui oração pela Marilda, tia do Rio, que faz aniversário hoje, amanhã, Então, Marilda, vamos estar orando por ela, Muito bem, que bom, a gente está com os queridos aqui, a Denilde, Toninho lá de Atibaia, junto com a gente, coisa boa. A Rose é irmã da Lani. Ah, Rose, que bom. Seja bem-vinda, Rose. Então, esse tempo é um tempo muito especial da gente pensar nesse salmo. A Cláudia, o Almir, de pensar nesse texto da Palavra de Deus, dessa oração, que a gente repete tanto, e muitos de nós repetimos tanto, mas que nunca paramos para refletir a profundidade, e a densidade que tem essa oração. E hoje nós estamos na semana que pensa no pão de cada dia nos dai hoje, E fala sobre essa oportunidade na oração da gente pedir. E é claro que a gente pede na oração. Quem ora sabe, Na maioria das vezes nossa oração tem a ver com pedidos. Mas eu não sei se você percebeu, ela tá doente, a Marilda está doente, precisa das nossas orações. Vamos estar colocando aqui em oração. Adilson, que bom que a Adilson está com a gente. E quando eu percebo essa oração do Pai Nosso, falando sobre pão de cada dia nos dá hoje, parece óbvia na oração, que esse pão deve ser dado para nós. Esse pedido parece legítimo e ele parece óbvio, não precisaria orar sobre isso. Mas é muito interessante que está por trás disso alguns ensinamentos. Primeiro, ele vai nos ensinar a respeito do que é verdadeira necessidade, Algumas coisas são importantes, algumas coisas são urgentes, outras coisas são necessárias, mas uma é prioritária, que é a presença, do nosso Deus na nossa vida. A gente aprendeu isso no primeiro dia. Depois a gente falou um pouco sobre a nossa insegurança, a nossa ansiedade, que faz com que a gente sofre o futuro e não viva o presente. Também porque nossos pedidos acabam sendo muito voltados em cima da nossa ansiedade e não da nossa identidade com relação ao nosso Pai Celestial. Por isso nós oramos o Pai Nosso, e sobre o nosso Rei. Por isso nós não oramos venha o teu reino e seja feita a sua vontade, porque a vontade de Deus às vezes parece que é contra a nossa ansiedade, parece que ele nos atrapalha nos nossos desejos futuros. E hoje a gente vai pensar sobre oração no ponto de vista do Salmo 23. E o que o Salmo 23 pode
nos ensinar a respeito dessa oração de pedir, de petição, de apresentar as nossas necessidades a Deus. Ontem nós aprendemos que quando nós apresentamos a nossa necessidade a Deus, a gente tem que olhar para o ponto de vista desse Jesus que está, né, nos ouvindo, desse Deus que está nos ouvindo. Que os lírios estão sempre alimentados, sempre bonitos, não falta alimento para ninguém, mas que a gente tem que estar entendendo que o Senhor nos cuida em todos os momentos. Por isso, vamos fazer a leitura do Salmo 20, do nosso devocional de hoje, né? Hoje é o propósito 3, apresentar as nossas necessidades, o dia 5, de nada terei falta, e a página é 51. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Salmo 23, 1 e 2. Deus só é pastor em relação àqueles que, tocados com o senso da sua própria fragilidade e pobreza, sentem-se dependentes da sua proteção. Eu vou ler de novo. Deus só é pastor em relação àqueles que, tocados com o senso de sua própria fragilidade e pobreza, sentem-se dependentes da sua proteção. João Calvino. Conta-se que certa estação de rádio resolveu fazer um concurso de locução baseado numa passagem da Bíblia. O Salmo 23 foi o escolhido para ser recitado. No dia da apresentação, um a um começaram a apresentar sua performance. Uns tinham mais habilidades técnicas que outros e por isso se destacavam. Mas, finalmente, apareceu um idoso que, embora não tivesse todas as qualidades técnicas necessárias, foi o único que arrancou lágrimas do auditório, fazendo até o júri esquecer de anotar os pontos. Um dos participantes perguntou a um colega por que um homem de voz arranhada como aquela conseguiu tal feito. A resposta imediata foi: enquanto todos os locutores demonstraram conhecer o salmo do pastor, aquele homem foi o único que demonstrou conhecer o pastor do salmo. Sem dúvida, o Salmo 23 é um dos trechos mais conhecidos de toda a Bíblia. Nele, o salmista compara o relacionamento de Deus com o homem, o do pastor com a ovelha. Conhecendo um pouco mais dessa relação, é possível entender a comparação do salmista. O pastor conhece todas as ovelhas pelo nome e elas ouvem a sua voz. João 10, 27. O pastor sempre anda à frente das suas ovelhas, garantindo que elas não passem por caminhos perigosos. A ovelha tem confiança no seu pastor, pois sabe que ele está ali para protegê-la e prover o que ela precisa. Ao fim do dia, o pastor verifica se todas as ovelhas estão no aprisco e, se por acaso alguma estiver machucada, ele cuida das suas feridas. De acordo com o professor e arqueólogo Rodrigo Silva, como as ovelhas não possuem elementos naturais de autodefesa, como garras, veneno ou dentes pontudos, elas têm medo de qualquer coisa, inclusive do seu próprio reflexo na água. O barulho da correnteza também poderia assustá-las, e é por isso que o pastor as levava a águas tranquilas, águas de descanso para não assustá-las a ponto de impedir que saciem sua sede. Em algumas ocasiões, o pastor teria de pegar a água com as próprias mãos para que ela pudesse beber e não morrer de sede. Isso aumenta ainda mais o sentido de pastor aplicado a Deus quando é dito que Ele nos conduz a águas tranquilas. Da mesma forma, precisamos viver nessa dependência de Deus. Uma longa experiência de intimidade e confiança habitam nesse salmo. O salmista declara que tem plena confiança na provisão de Deus e convicção de que não terá falta de nada. Ore hoje para que você possa viver essa profunda comunhão com Deus, tendo a certeza que Ele proverá tudo o que você necessita, mesmo que não tenha tudo o que você quer. É como diz aquele provérbio:
Não tenho tudo o que amo, mas amo tudo o que tenho, e isso me faz mais suprido do que todos os que desejam todas as coisas. Pergunta de hoje: como posso viver nessa total dependência de Deus? Muito bem. Esse Salmo 23, ele também é um salmo muito conhecido, mas ele também tem algumas riquezas que estão escondidas, a começar pela tradução dele. Eu sou do tempo que a gente recitava esse salmo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu me lembro de um tempo na minha vida que eu comecei a ler alguns livros e me enveredei por uma linha onde Deus não deixaria a gente ter falta de nada, então eu poderia pedir qualquer coisa e Deus me daria. E eu ouvia as pessoas, né, os pregadores que eu tinha assim, um respeito muito grande, dizendo que Deus quer dar tudo para você. E usava esse texto. Até que um dia veio uma versão bíblica e eu li. Nessa versão, o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta, ou de nada terei falta. Há uma diferença aqui, porque no hebraico, na língua original, é exatamente essa ideia. O Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. É muito interessante e que há uma grande diferença em de não terei falta de nada, ou o Senhor é meu pastor e nada me faltará, como o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. A diferença está no fato de que as coisas que eu não tenho, se eu não as tenho, elas não me fazem falta, porque o Senhor é quem me sustenta. É profundo o Salmo 23, porque ele está dizendo o seguinte: é o Senhor quem sustenta você. O Salmo 23 está falando de provisão. O Salmo 23 está falando de presença do pastor. A analogia do pastor e da ovelha é que faz a gente entender esse salmo com propriedade. E nós, no meio evangélico, usamos muito essa propriedade, essa analogia, né? Nós chamamos os nossos líderes de pastores e chamamos os nossos irmãos e membros das igrejas de ovelhas, né? Pastor, rebanho, ovelhas e tal. Eu gosto de ver que todos nós somos ovelhas do rebanho de Deus e Deus é o nosso pastor que cuida de nós. E essa é uma analogia muito rica, porque a primeira coisa importante a respeito de necessidades, apresentar as nossas necessidades, a gente tem que saber quem a gente é quando a gente está orando e a gente precisa saber quem Deus é quando a gente está orando. Por isso nós estamos aprendendo a oração do Pai Nosso. Deus é Pai e Deus é Rei. Agora tem uma outra coisa importante nessa oração no Salmo 23, que Deus é pastor. E o que implica Deus ser pastor? Primeiro, que Ele é quem tem o cajado e a vara que nos conduz. Segundo, Ele sabe onde nos levar para encontrar os pastos verdejantes e as águas tranquilas. E é Ele quem nos guia no vale da sombra da morte. Então, tendo essa concepção bem clara no meu e no seu coração, de que o nosso Deus é um pastor que cuida, protege e nos alimenta, então é assim que nós oramos. Há um Deus que é um pastor, que vai nos proteger no meio da crise, seja do corona, seja de qualquer outra situação. Então, nós estamos vivendo o vale da sombra da morte? Estamos. Mas o que diz o Salmo? Que no vale da sombra da morte não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam e me guiam. Consolam e na ideia também de orientação e de guiar. Então, quando nós olhamos para esse texto de Salmo 23, nós devemos nos colocá-lo como o Pai que cuida, o pastor que cuida, que nos leva para esses lugares verdejantes.
Nós estamos atravessando o vale da sombra da morte, que o Salmo diz. Mas nós estamos chegando para chegar nos pastos verdejantes e nas águas tranquilas. Segundo, quem somos nós? Nós somos as ovelhas. E o Tiago muito bem usou essa analogia, dizendo que, usando a explicação do Dr. Rodrigo Silva, dizendo que as ovelhas são dos animais os mais frágeis. Então, quando você diz que você é ovelha de Deus, que você é ovelha do rebanho de Deus, você está dizendo assim: eu sou alguém frágil. Você reconhece a sua fragilidade. Segundo, você reconhece que não precisa muito para você estar satisfeito. Porque a ovelha precisa de pasto e de água. Só se ela se machuca, ela precisa talvez de um remédio. Se ela fica doente, ela precisa de um remédio. Mas para sobreviver, e para viver, e para se satisfazer, e para crescer saudável, ela precisa de duas coisas. Ela precisa de pasto e de água tranquila. E precisa de um aprisco, para onde ela pode dormir num lugar tranquilo, onde o lobo, o devorador, a raposa, não venha destruí-la. E é interessante que quando nós olhamos para esse salmo, a gente percebe isso. Esse salmo está falando de provisão. Se o Senhor é o seu pastor, você não terá falta de nada. E se lhe falta algo, é porque talvez você está no meio do vale ainda para alcançá-lo. Os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Mas fique em paz. O pastor caminha com você. Segundo, se você não tem o que você quer, é porque talvez não seja isso que você precisa. Se você não tem o que quer, talvez não seja isso que lhe seja necessário. Então acalma o teu coração nas orações e começa a glorificar a presença do pastor, porque ele, como temos aprendido até agora, é a maior bênção. Porque mesmo nos momentos mais difíceis, a presença de Deus é que nos consola e nos fortalece. Veja, nem sempre teremos tudo o que queremos, mas o Senhor nos garante que teremos tudo o que precisamos, porque Ele é o pastor que vai providenciar todo o nosso sustento. De nada sentirei falta. E, por último, eu gostaria de dizer sobre essa história que o Tiago contou, muito interessante. Eu já tinha ouvido numa outra versão, porque as histórias são assim, Elas têm versões, mas todas têm o mesmo princípio. E na história que o Tiago contou, era um concurso de uma rádio, onde aparecem pessoas recitando o mesmo salmo, e ali haveria um julgamento para poder ver quem declamou melhor esse salmo, essa poesia. E de repente vem o senhor, voz arranhada, e tira lágrimas ao invés de aplausos. Pessoas ficam pensativas, ficam reflexivas, percebendo que tem alguma coisa errada dentro delas mesmas, e de repente questionam o que aconteceu. E por que o prêmio deveria ser dado a esse homem? E aí vem uma coisa interessante. Muitos declamam a oração, o Salmo 23, muitos oram a oração do Pai Nosso, muitos recitam a oração do Pai Nosso, muitos replicam a oração do Pai Nosso, mas poucos entendem quem é o pastor do Salmo, e poucos entendem quem é o Pai Nosso. E é por isso que as nossas orações, muitas vezes, são angústias que nós declaramos ao vento, porque nem nós mesmos acreditamos que do outro lado tem um Pai, tem um Rei, tem um pastor. Que o Espírito Santo traga ao nosso coração a certeza e a confiança de que quando nós fechamos os nossos olhos, Papai está nos ouvindo.
porque Ele não é o meu pai ou o seu pai que me ignorava ou te ignorava. Papai é aquele que está presente, porque Ele é o rei que reina e o pastor que cuida e que caminha com a ovelha no meio do vale da sombra da morte. Esse é o Deus a quem nós curvamos, e é esse Deus a quem nós oramos, e é esse Deus que reconhecemos que é o nosso pastor. Por isso que a nossa alma precisa ser acalmada, nosso coração precisa ser aquietado, os nossos olhos precisam ser purificados para desejar aquilo que é o melhor para mim. Muitos de nós estamos perdendo muita coisa na oração porque gastamos muito tempo com pedidos que não têm a ver nada com a vontade do Pai, nem com a vontade do Rei, nem com o desejo do pastor, mas tem com um sentimento, alguma coisa que precisa ser tratada pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor trate os nossos pedidos, que o Senhor trate a nossa alma, para que a gente possa desfrutar da presença do pastor e confiar nessa fragilidade que nós temos, reconhecer a nossa fragilidade e saber que do outro lado do vale da sombra da morte existe pastos verdejantes e águas tranquilas que seremos guiados até elas. Essa é a nossa oração de hoje. Não que você não possa pedir, querido. Você tem toda a liberdade de pedir. Mas que os seus pedidos estejam condicionados à vontade do Pai. Que os seus pedidos estejam condicionados a Ele sendo o centro da sua oração. Que a palavra de Deus, como aprendemos ontem, more em você, habite em você. Que Deus habite em você e você habite nele. Que Deus seja a sua morada. Se as vossas palavras, se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vós, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vos serão atendidos. Não há problema em pedir. A pergunta é, o que é que vai no nosso coração? É agradar a Deus, viver a sua vontade? Ele é Pai, Ele é o Rei, Ele é o pastor, então nós somos as ovelhas. E Ele sabe muito bem o que é melhor para nós. Que Deus abençoe esse dia. A Leila está mencionando aqui uma irmã querida que era membro lá da nossa igreja, Dona Olinda, faleceu um tempo atrás, e ela dizendo que realmente a irmã Olinda conhecia profundamente esse Salmo 23. E é verdade, eu testifico isso, a Cris também. Era uma mulher com muitas dificuldades, muitas lutas, né? E um desejo que os seus filhos conhecessem o Evangelho de Cristo, que voltassem ao Evangelho, que a família estivesse unida. Muitas lutas. Mas ela sempre sabia que era ovelha frágil, que o pastor era forte e que ia conduzi-la aos pastos verdejantes. Hoje, ela já desfruta dos pastos verdejantes e das águas tranquilas. Ela já tem um banquete, não na presença dos inimigos, mas na presença do Rei. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha de coragem, de ousadia, mas que também nos dê o entendimento que nossa fragilidade nos serve para chegarmos até o pastor. Que a nossa fragilidade de ovelhas nos faz carentes do pastor, e o pastor não nos faz faltar nada. Ele supre todas as nossas necessidades. Você crê nisso? Então nós vamos orar. Vamos orar pela Marilda. Vamos orar hoje por esses pronunciamentos dos nossos líderes, né? Aqui em Santa Catarina, o governador Moisés propôs um plano de redução da quarentena para alguns serviços, né? Parece que segunda-feira começa alguns serviços aí bancários e outros serviços. Na quarta-feira já volta a shoppings e academias, alguns outros serviços. E nós estamos crendo aí que Deus está nos dando, soprando com o seu sopro, né, essa praga, esse vírus, e está trazendo sobre nós novamente o sol da justiça, o sol da paz, a esperança e a alegria no Senhor.
Que nós saiamos dessa quarentena conhecendo mais o nosso pastor e nos depositando totalmente nele. Amém? Vamos orar. Eu te louvo, Senhor, querido, muito obrigada, Pai, porque a gente reconhece que nós somos ovelhas e que o Senhor é o que nos guia, o Senhor é o que nos dá sustento, o Senhor é o que realmente tem provido para nós todas as coisas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem colocado pessoas ao nosso redor que podem nos orientar. E obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos amado de forma tão especial. Senhor, nós queremos, como ovelhas, dizer que carecemos do Teu toque, carecemos do Teu cuidado, carecemos da Tua orientação. Ó Senhor, que o Senhor esteja realmente nos conduzindo a águas tranquilas e que possamos entender o tempo de todas as coisas. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é soberano e atua de forma especial no mundo e que nossa vida está depositada em Tuas mãos. Que o Senhor esteja tendo misericórdia de nós, da nossa nação, das nossas vidas, dos nossos propósitos e pensamentos e que em tudo, Pai, a gente saiba colocar o Senhor como primeiro lugar na nossa vida, sabendo que de nada temos falta se o Senhor está conosco, de nada temos falta se buscamos no lugar certo, de nada temos falta, porque o Senhor é o grande Pai que nos ama tanto, Pai. Obrigado, e queremos pedir hoje sobre a vida dos queridos que estão ouvindo, todos os nossos queridos, que o Senhor esteja abençoando, colocando a Tua mão de graça e poder, e que nesse dia possamos ser luz e sal por onde quer que a gente vá, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós queremos também colocar a vida da Marilda, Senhor, o pedido que a Vânia fez, nós clamamos pela saúde dela, pela vida dela, nós te agradecemos por mais um ano de vida, que o Senhor esteja abençoando, cuidando, e que nesse tempo, ó Deus, de uma maneira muito especial, o Senhor se revele a ela cada vez mais, para ela te conhecer como esse pai, como esse rei, mas como esse pastor também. Nós queremos colocar o Silvio diante do teu altar, e o seu Paulo. Obrigado, Deus, que o pastor Hamilton me passou ontem a informação que ele está bem, que não tem febre, Senhor, e que é bem provável que não seja coronavírus, mas ainda os testes feitos, ele está sendo cuidado, está sendo protegido, está sendo medicado, está sendo atendido, Senhor, pela nossa prefeitura. Obrigado, Senhor, pelo sistema de saúde que foi montado na nossa cidade, em tantas outras cidades. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de ter uma estrutura, Senhor, onde esses queridos podem ser recebidos e bem cuidados. Pai, eu oro agradecido porque o Senhor tem cuidado dele e ele, ó Deus, tem dado testemunho da sua presença na vida dele. Pai, eu oro pelos profissionais da saúde que incansavelmente, Senhor, estão à frente de batalha. Muitos dos nossos queridos, membros das nossas igrejas, são enfermeiros. Ó Deus, ó Pai, eu oro pelos que estão encarcerados, Senhor, e que estão ali, Pai, vulneráveis ao vírus também, Senhor. Pai, nós não queremos dizer aqui a respeito do que eles fizeram, mas nós queremos dizer, Pai, também tem misericórdia, Senhor, deles. E tira, Senhor, esse vírus das cadeias, Pai, das penitenciárias, porque, ó Deus amado, nós precisamos de um milagre, Senhor, nesses lugares. Ó Deus, que o Senhor os guarde ali e que de uma forma especial esse tempo ali, Senhor, possa tratar o coração deles, mas que o Senhor os livre, Deus, deste mal e dessa peste, Senhor. Oramos pelos nossos governantes, oramos, ó Deus, desde o nosso presidente aos nossos prefeitos. Pai, que o Senhor dê unidade, ó Deus, de comando, e que de maneira muito especial nós não sintamos como ovelhas abandonadas, que eles sejam nossos pastores, Pai, nesse momento também. Pai, dê sabedoria, discernimento, Pai, dá-lhes, ó Deus, uma unção do Senhor, mesmo que eles não conhecem, muitos deles não conhecem o Senhor, mas eles são colocados ali pelo povo, mas foi o Senhor que os colocou.
Nós cremos nisso. Por isso, em nome de Jesus, domina a mente, o coração e a boca deles, para que falem aquilo que seja bênção para o povo, orientação sábia para o teu povo. Pai, nessa manhã, nós te agradecemos, porque não há lugar onde o Senhor não esteja conosco. Amém. Mesmo no vale da sombra da morte, tu estás conosco. Aleluia. A tua vara e o teu cajado nos consolam, nos guiam e nos orientam e nos levam até os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Senhor, um dia nada disso mais fará sentido. Um dia desses nós estaremos contando aos nossos netos que nos primeiros meses de 2020 o mundo parou em casas por causa de uma praga. E nós vamos olhar para aquilo e ver, mas o povo de Deus o conheceu mais, Amém. porque dobraram seus joelhos, fecharam seus olhos e abriram seus corações. Amém. E viram a presença do Deus Todo-Poderoso. É isso que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero só dar um beijinho pro Otto, para Neuza, a Maísa, as meninas. Eu vi que a Laura também entrou. Todos os queridos que estão conosco. É tão bom a gente poder ver o nomezinho. Às vezes a gente gosta só de ver o nome, né? Nossa rotina tem sido ultimamente usar as mídias sociais, né? Por causa desse isolamento. Mas eu tenho visto que Deus tem nos aproximado. Praticamente eu passo o dia todo conversando com pessoas, a Cris também, orando, às vezes um recado, um telefonema, uma videochamada, né? Para a gente não perder o contato e saber que a gente está juntos nesse processo todo aí. A Jussara também, né? Que bom dia. Deus abençoe. Lucinete também. Vanise, muita gente, queridos. A Zete lá de Curitiba, que bênção poder estar acompanhado com a gente, né? Então, queridos, eu também peço a vocês, se o Espírito Santo colocar no teu coração, puxa, eu vou ligar para fulano. Queridos, tem gente nesse momento que está num quadro assim, de uma depressão muito grande, porque o confinamento para alguns é horrível, né? É um senso de clausura. Então, se o Espírito Santo lembrar você, mas não gasta tempo com outra coisa. Vai lá, liga, ou manda uma chamada, ou manda um áudio de WhatsApp, tá? Mas diz para essa pessoa, olha, lembrei de você, orei por você, você é amado de Deus. E isso vai ser bênção no meio desse tempo que a gente está vivendo aí, tá? Então, esses recadinhos celestiais, eles são fantásticos, né? E chegam em momentos muito interessantes e muito importantes. Seja a boca de Deus nesse tempo. E daqui a um tempo a gente vai olhar para isso como um tempo onde o Senhor falou profundamente aos nossos corações. Tá bom? Deus abençoe, querido. Silene também. Até hoje, 19 horas, Orando com os Salmos. Aqueles que podem participar, das 19 às 19h30. Deus abençoe.